E aí, povo de Deus? De volta. Bora conversar? Sente aí, pessoal, puxa uma cadeira. Vamos aqui para uma conversa boa sobre a palavra de Deus. Nós começamos no vídeo anterior dessa série uma conversa sobre o que o apóstolo Pedro fala na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu vou ler novamente, só para a gente relembrar. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou. Mas detalhe, ele vai negar o mestre, mas não é dizendo que Jesus não existe, porque senão ninguém iria para a igreja deles. Ah, Jesus existe, mas não se fala sobre a obra dele, sobre como ele salva, sobre como ele é o foco, sobre como ele é o centro. Jesus existe. Porém, você vai vir aqui e vai aprender sobre todos os assuntos, vai aprender até a fazer bolo, mas não vai aprender sobre a obra de Jesus. E como através dele somos salvos, libertos, curados, transformados, etc. Pode falar, pode não. Uma forma que eu vejo que as pessoas substituem Jesus, certo? Jesus, ele nos abençoa, ele cuida de nós, ele provê e ele nos prospera. Mas tem gente que acha que ela só tem a bênção financeira porque ela é dizimista. Sim. Ela só tem bênção financeira porque ela oferta. Deus abençoa, mas é por conta que ela faz essa ação que ela é abençoada? Não. Ela já consegue ter essa ação, fazer isso porque é abençoada. Deus proveu para ela, porque é abençoada. E por isso que às vezes se frustra no evangelho em relação a isso. Porque é ensinado, em algumas vezes, consciente ou inconscientemente, de que se ela for dizimista, Deus vai proteger o bem dela, Deus vai cuidar das coisas dela. Não, Deus nos protege, Deus cuida da gente, Deus provê pra gente porque Deus nos ama. A gente mediante a obra de Cristo. A obra de Cristo. O que Cristo fez é a base da nossa bênção, perdão. Então, é por causa dele, por ter ele conosco, que nos faz ser favorável. Ou ter o favor dele sobre a nossa vida, ser favorecido. E a nossa ação, eu costumo falar assim, que a pessoa que entende a questão do dízimo, ela consegue compreender que a confiança dela não está no dinheiro. Não é o dinheiro, a aquisição que ela tem que vai cuidar dela, mas Deus. A pessoa que consegue ser liberal nessa questão, tá entendendo? Sim. E não é porque ela dá que ela vai estar protegida, guardada. Não, é por causa de Cristo. Deixa eu só trazer o contexto geral, pra você entender o porquê que a gente está nesse ponto. Quem viu o vídeo 1 sabe o porquê que a gente está nesse ponto. Deixa eu trazer o contexto geral. Aí diz assim, versículo 2. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Está falando sobre o caminho da verdade, e naquela época o evangelho era conhecido como o caminho. E aqui falando sobre ser difamado, o evangelho ser difamado. E o evangelho tem sido difamado por causa dos falsos mestres. E olha o que ele fala na sequência, em sua ganância inventarão, criarão com a mente, mentiras astutas para explorar vocês. E aí, você conhece alguma instituição, algum meio de trabalho de pregar o evangelho que tem, com ganância, explorado pessoas? Existe isso em nossa época ou não? Uma certa vez a gente até conversava sobre isso e eu perguntava, filha, analisando os ministérios no geral, sem citar nomes porque é questão de ética, tem algum que está com ganância, desejo de mais, explorando, ou seja, forçando ao máximo para ter o resultado? E a gente viu, por mais que algumas pessoas não queiram enxergar, e tem gente que por conta da religião não quer enxergar, a gente viu que existe muito disso. Inclusive, como minha esposa falava há pouco, agora contextualizando, substituindo Cristo. Ou seja, eu não sou mais abençoado por causa da cruz, eu não sou curado por causa da cruz, eu não sou liberto por causa da cruz. Chega-se até o ponto de fazer o absurdo de uma oferta pela salvação da família. Uai! E aí a gente lembra da Idade Média, onde a igreja reinante na época fazia ofertas por salvação.
onde as pessoas pagavam indulgências. Ora, uma oferta pela salvação da família. Isso é um negócio muito sério, pessoal. A gente acha que é bobagem, mas é muito sério, porque é uma forma de negar Cristo, o Mestre. Ora, é por causa de Cristo. Eu tenho que apresentar Cristo às pessoas. Então, por conta da ganância, explorarão. Isso tem acontecido muito em nosso meio. Só um minuto, amor, por favor. Tem acontecido muito em nosso meio e, por conta disso, o caminho da verdade tem sido difamado. Rocha, não. Pastor, para liderar, estar à frente de uma questão ministerial, a pessoa ela tem que ser sensível a Deus. Porque essa questão financeira, como a gente falou no primeiro vídeo, é necessário, só não pode ultrapassar os muros, e isso desafia ao ser humano. Por causa que nós queremos ter uma segurança de algo para saber que aquilo vai funcionar, para compreender, certo? Então, às vezes, a pessoa, ela acredita assim, se eu não fizer, não vai vir. Se eu não pedir dessa forma, não vai vir. Mas é aí onde, inconscientemente, a pessoa tira a confiança de Deus. Eu lembro de algumas pessoas que questionavam, falavam para mim, eu acredito que até para você chegar lá a falar sobre isso, e dizia assim, não tem condição de vocês conseguirem manter a igreja. Não tem condição, vocês não estão conseguindo manter essa igreja. Não somos nós, é Deus. Não, mas eu não vejo o pastor fazendo isso, eu não vejo o pastor fazendo aquilo, questionando o método que Deus havia nos dado para trabalhar. Mas em todos os meses, Deus fazia o quê? Deus supria a obra dele. Porque nós entendíamos que não era nós, não era o quanto a gente ia fazer, mas era Deus que ia mover. Porque por mais que a gente pedisse, se Deus não tocasse, a pessoa não faz. Exatamente, pessoal. A pessoa não faz. É liberal, é algo entre a pessoa e Deus. E uma coisa que eu fiquei triste, assim, em relação a alguns acontecimentos, foi de uma pessoa que falou assim, uma pessoa que falou pra gente, falou o seguinte, quando eu ia para tal lugar, eu ia visitar tal lugar, vou usar dessa forma, e eu vi a pregação, eu já sabia onde ia levar a pregação. Não era para Cristo, não era uma revelação do Senhor, eu já sabia que aquilo ia desembocar em dinheiro, né? Desembocar em dinheiro. E aí, será que aquela mensagem, aquele estudo, tudo aquilo que foi preparado, o intuito era de fato levar a pessoa a Deus ou como ser beneficiado? Só atrapalhando aqui, pegando essa base, onde entra essa palavra, inventarão. Uma pessoa, às vezes, já inventou. Inventar é usar a sua capacidade mental de criar algo. E a pessoa já cria algo para levar para aquilo. Pastor, por que o senhor está abordando esse assunto? O senhor quer atacar igrejas? Não. Pelo contrário, o recurso financeiro é necessário na obra. O que nós estamos levantando é como a ganância e a exploração, ou seja, a forçação e desejo de mais, tem levado o caminho da verdade a ser difamado. Tem muita gente lá fora ferida por conta disso, muita gente impossibilitada de vir por conta da forçação. Tanto que se você for à nossa igreja, onde a gente está lá pela misericórdia de Deus, a gente vai falar de dízimo, vai falar de oferta, você pode não concordar, é um direito seu, mas o que a gente tem falado aqui, abordado nessa conversa, é a forçação, é a exploração, é levar ao extremo, ao máximo. E como isso tem atrapalhado. Como a pessoa às vezes fica inventando, criando coisas com a mente para levantar mais recurso financeiro. E aí inventa-se um monte de coisa. É igual a oferta do Salmo 91. Você vai fazer a oferta para ser abençoado com o Salmo 91? Não. O Salmo 91 aponta para Cristo. No esconderijo do Altíssimo, onde nós estamos, somos abençoados. Então estão negando o Mestre, colocando outras coisas no lugar do Mestre. As boas obras, a questão que a gente está falando dos dízimos e de ofertas, entre outros pontos que tem escandalizado. Igreja, nós temos que refletir. O Espírito Santo, através do Pedro, disse que aconteceriam pessoas com ganância explorando. Reflita, em nome de Jesus. Existem em nossos dias pessoas com ganância explorando e difamando o caminho da verdade. Reflita. A gente fala
falar em Brasil. Isso, estamos falando em Brasil, geral. Pelo amor de Isso. Deus, Brasil todo. Exatamente, porque a pessoa ter esse entendimento, porque a pessoa fica, tá atacando a igreja. Não, nós estamos trazendo um ponto bíblico, não fomos nós que escrevemos a Bíblia, está aqui. O apóstolo Pedro já falando sobre o que iria acontecer. E de fato, pergunte-se, não seja religioso, não seja fanático a ponto de você só enxergar uma coisa. Pergunte-se, está acontecendo pessoas com ganância, desejo de mais, explorando, ou seja, forçando e por conta disso difamando o caminho do evangelho, da verdade? Tem acontecido? Se tem acontecido, está errado. Ah, mas a intenção é boa, é fazer mais para Deus. O que nós temos que fazer para Deus, minha esposa falou no primeiro vídeo, é dentro do que Ele nos dá para fazer. Se Deus quer que eu faça mais, Ele vai me dar a condição de fazer mais, sem precisar explorar. Até porque, pastor, a palavra de Deus diz que os escândalos viriam, na verdade? Sim. Mas é daqueles por quem vier. Se eu sei que algo vai escandalizar, o excesso, o ultrapassar os muros, vai escandalizar, por que eu não vou dar o passo atrás? Por que eu não vou andar dentro dos limites que Deus deu? É mais fácil culpar os outros, né? Fulano é malicioso, fulano aqui é fraco, fulano é fraco. Mesmo dizendo que a pessoa é fraca, sabe o que a palavra de Deus diz? Vós, pessoas fortes, suportai aqueles fracos. Sim. Mesmo assim, a minha justificativa não isenta a palavra de Deus, a direção que a palavra de Deus diz.